Olá, amigos! A paz de Cristo. Então, no vídeo passado nós tratamos sobre a questão de uma nova maneira de viver. Não é mesmo? Vocês extraíram alguma coisa dali, viram o vídeo com atenção? E aí? Bom, que fique para reflexão, né? Hoje vamos tratar do tema sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? Aquém de todo aquele manancial de informações que nós temos, que nós obtivemos durante todas as nossas vidas, durante toda a nossa vida, aquele cabedal, aquela parafernália de informações adquirido dos livros, adquirido das instituições religiosas, seja lá quais forem. Talvez herdamos isso desde criança, né? Passando pela juventude, a adolescência, enfim, juventude, a fase já adulta. E sei lá, até hoje, talvez mais idosos, enfim, independente da faixa etária de cada um, como a gente concebe essa coisa chamada espiritualidade? Talvez também uma palavra assim, tão banalizada, né? Tão mistificada, que traz um ar de punição, de respeito, de idoneidade. Observe como a palavra espiritualidade ela vem carregada com um peso enorme, né? De assim, um senso de respeitabilidade. Não é mesmo? Ela não vem carregada com esse peso, a palavra espiritualidade. Não estou falando de religião, não estou falando de aspecto de filosófico particular, sectário, não. Entende? Enfim, espiritualidade como a concebemos, um conjunto de fatores, né, de caracteres, de mecanismos, de padrões, de regras, de normas, de fórmulas, de formas. Enfim, podemos, ao pé da letra, chamar a espiritualidade esse conjunto de fatores, com as mais variadas vertentes, segmentos, seja de linha oriental, seja de linha ocidental, ou seja lá de que raiz ela for, não é mesmo? Então para a gente compreender o que é a espiritualidade, eu sugiro a vocês, antes de adentrarmos nesse tema, assim, tão interessante, né? Que a gente, se for possível, a gente deixar de lado agora o nosso background, toda aquela informação que nós temos a esse respeito sobre espiritualidade, para que de repente a gente possa extrair aqui alguma coisa nova, entrando meticulosamente nessa questão, muito zelosamente. E para isso a gente precisa ter uma nova visão, novos olhos para olhar para isso, como tudo mais na vida, né? Novos olhos, um novo ouvido, saber ouvir, né? Que é sempre uma arte e difícil, né? Porque a gente está sempre traduzindo o que se ouve, enfim, algo novo, talvez diferente. A gente está sempre traduzindo com toda a nossa bagagem, né? Como disse anteriormente, com o nosso background, com todo aquele nosso fundo de condicionado que nós aprendemos ou que fomos educados no passado. Então, será que podemos entrar nessa questão agora, deixando a priori de lado, pelo menos momentaneamente, toda essa bagagem de informações que temos a respeito da espiritualidade? Não estou querendo, assim, por favor, digamos, rejeitar, condenar, criticar sua religião, seus pontos de vista particulares. Não, absolutamente. Mas vamos tentar entrar nessa questão mais profundamente? Talvez nunca tivemos na vida essa meticulosidade, vamos dizer assim, de entrar nessa questão. Entrar mesmo. Aquém de toda emoção, sentimentalismo religioso, enfim, das informações dos passados, vários passados, várias vidas, né?
Enfim, para entender então o que é espiritualidade, a gente precisa entender o que é vida espiritual, colocando ela mais diligentemente sobre um ponto para a gente examiná-la. O que é vida espiritual? Essa é a minha pergunta a você agora. Você que está aí do lado da telinha aí me vendo aqui. O orador nenhuma importância tem. Vamos conversar como dois bons amigos. Para a gente ouvir, ver se tem fundamento ou não. Eu não sou o dono da verdade, nem teria essa tola pretensão de o ser. Então não olhe para mim. O que importa é o teor do que vai ser exposto aqui. Então vamos fazer uma viagem juntos e tentarmos aprender juntos, um com o outro. E nessa viagem a gente de repente pode extrair alguma coisa, ou não. Você não precisa concordar, aceitar nada do que eu vou lhe dizer aqui. Até porque eu não quero induzi-los a nada, impor-lhes nada, entende? Vamos andar de fato para fato. Então, o que é espiritualidade? Mais ainda, para entender o que é espiritualidade, precisamos entender o que não é espiritualidade, o que não é vida espiritual. Então pode ser que eu, você, todos nós tenhamos toda uma história de igrejas, de religiões, de crenças, de fés particulares, um bagageiro de infindas informações místicas, tradicionalistas, religiosas, com cunho de dita espiritualidade. Será isso vida espiritual? Pode ser que você também não acredite em nada, seja talvez um ateu, tudo bem, nada contra. Mas mesmo nessa prerrogativa, você pode se examinar nesse texto aqui, que agora estamos usando, estamos conversando nesse diálogo sobre esse tema, né, espiritualidade. Então vale para todos nós de alguma forma, independente da condição que você esteja, do que você acredite ou não, da sua fé particular, da sua religião particular, independente da sua filosofia particular, do seu achismo, da sua opinião particular, que é tudo respeitável. Não vamos condená-las, condenar as opiniões. Né? Deve haver o respeito, a tolerância, é importante. Isso faz parte da vida espiritual. O respeito mútuo. Né? Mas então, voltando ao ponto, o que não é vida espiritual? E aí, cada um de nós tem que se fazer essa pergunta. Se indagar muito seriamente, muito meticulosamente, cirurgicamente falando. Precisamos fazer uma catarse, uma autoinvestigação, uma avaliação de nossas vidas. Como está a nossa vida no momento? Nossa vida simplesmente. Não falando vida material ou vida espiritual. Como nós estamos materialmente vivendo? Essa nossa vida, o nosso cotidiano, como é que ela está? E mais especificamente falando da vida espiritual. Como é que está a nossa vida espiritual? Essa pergunta só você pode fazer a si mesmo e obter a resposta por você mesmo. Por mais que você leia nos livros, ou tenha lido nos livros, ou ouvido dos mestres, tudo isso é muito positivo, muito salutar, bom. Nada se perde, né? Todo conhecimento, toda informação.
todo esse conhecimento teórico, o Gyani, né, que é o conhecimento, é importante, é válido nesse processo. Mas talvez nossa dificuldade maior seja transcender esse abismo que existe entre a teoria e a prática. Teoria como conhecimento Gyani e a prática como Vigyani, realização prática do que você tem como algo teórico. Então, teoria mais prática. Não é mesmo? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Suponhamos que eu tenha... cada um de nós, provavelmente, tenhamos todo um fundo religioso, filosófico, sei lá, de alguma forma. Ou por nascença, ou por nossa família, particularmente, por nossos pais. Né? Eu, por exemplo, quando pequeno, meus pais me levavam para a igreja evangélica. Meu pai foi, ainda continua sendo pastor evangélico, até hoje. Então, eu me lembro, quando criança, que eu não gostava de ir à igreja, não tinha vontade nenhuma para isso. Mas ele me colocava, hoje é você quem vai à igreja. Então, de alguma forma, seja por curiosidade ou por forçação de barra, o que não é legal, né? Nós, de alguma forma, obtivemos informações no passado sobre espiritualidade, sobre o mundo espiritual. Então, pode ser que eu tenha vindo de um berço espiritual oriental, ocidental, ou toda essa palhaçada política, né, que se encaixa também dentro do perfil religioso, né, de ser de direita, ser de esquerda, de centro, neoliberal, e todos esses ismos e esses sofismos, essas palhaçadas todas que se criaram em torno de nossas vidas em geral, em todos os aspectos, segmentos dela. E na vida espiritual não é diferente. Então, se a gente puder, a priori, deixar tudo isso de lado, toda essa informação, e olhar para realmente como estamos, ao longo desses, talvez, 10, 20, 30, sei lá, 40, 50 anos que você tenha dentro da sua igreja particular, nada contra ela, dentro da seu templo particular, dentro da filosofia que você acredita, que você professa, que você prega, que você defende como pão de cada dia, com unhas e dentes. Será essa espiritualidade, efetivamente? As suas certezas de espiritualidade, suas certezas de vida espiritual, convicções, que você chama de soberana, absoluta, irrevogáveis, imbatíveis, talvez, superiores. Será tudo isso vida espiritual? Preste atenção que aqui estamos conversando e nessa vibração sonora, enfim, nesse fluir das palavras, se você estiver atento aí, você pode estar se observando internamente, se autoavaliando. E esse diálogo é para isso, para que possamos aprender juntos. Não aqui alguém que queira se intitular dono da verdade e colocar verdades que você tenha que aceitar. Não. Estamos aprendendo como estivéssemos no colégio, né, um dia, aprendendo. No jardim de infância, no primário, né, assim, toda sucessão na academia, no processo acadêmico, né, do colégio, da faculdade. Enfim, a dita educação, né, outro dia trataremos dessa coisa. Então, como fomos educados espiritualmente, como fomos condicionados espiritualmente, tudo isso é espiritualidade. Digamos que é um conjunto de coisas. Mas vida espiritual é isso. Entende? Não é vida espiritual sobre uma ótica tal. Diligentemente a gente tem que entrar nessa questão. Muito séria. E sinceramente, honestamente. E se fazer essa pergunta. Eu posso ter vivido 10, 20, 30 anos, 40, 50, sei lá quantos anos, ou estar vivendo, e ter lido todos os livros ditos sagrados, frequentado
igrejas, seja lá quais forem, frequentado templos, convivido com mestres, ouvido de mestres, de gurus, de instrutores espirituais, de líderes espirituais. Nada contra, por favor. Eles têm um papel importante, tiveram e têm, para nos alertar, para nos orientar de alguma forma. Mas chega a hora que a gente tem que caminhar sozinho, né? Sair da beira da saia da mãe. Até porque você nasceu sozinho e vai ter que abandonar esse corpo material sozinho. Assim como o caixão não tem gavetas, também não tem espaço para mais um. Pode ser que até fabrique um esquife para isso, 2, 3 pessoas, mas não é o caso. Então, o que é a vida espiritual? Que a coisa é muito sutil, irmãos. Quanto mais tempo se tem dentro daquela tal instituição religiosa, quanto mais tempo se lê sobre certos livros, querendo ou não, fica-se extremamente condicionado a isso. Ou não fica? Repetindo, repetindo, decorando, decorando. Chovendo no molhado. Ainda que esse molhado seja em nome de Deus, da espiritualidade. Mas é isso efetivamente, de fato, espiritualidade? É isso vida espiritual? Será que como poderíamos dizer? Aprender não necessariamente significa acumular conhecimentos. É preciso tirar a água do copo que está entupido, cheio, renovar, reciclar, reavaliar. Porque vida espiritual é algo dinâmico, é um fluxo, é um fluir, como águas cristalinas do rio, da fonte. O aprender, somente na vida espiritual, é infindo, é um mar do desconhecido. Vida espiritual não é uma coisa estática, vamos dizer assim, estático com S, porque tem o estático com X, que seria de êxtase. Mas estático com S não é uma coisa parada, mórbida, inócua, fria, insípida, sem sal, robótica, mecânica. Não, o espiritual é uma coisa viva, estático com X, êxtase, libertação, criatividade, a criança interna, a menina dos olhos, como Jesus dizia, sempre disse. Meus pequeninos são como ovelhas, as minhas meninas dos olhos, meus meninos dos olhos. Não se pode prender a verdade, enclausurar a verdade entre 4 paredes, ou sobre um prisma só de um livro, sobre letras. Então, a espiritualidade, estamos fazendo essa comparação, digamos assim, esse anelo, esse anelar entre vida espiritual e não vida espiritual, simultaneamente, para que vocês aí observem meticulosamente como isso funciona. E percebendo o que não é, o que é vem. Entende? É simultâneo o processo. Quando você acende a luz do seu quarto, por exemplo, você vai ao interruptor da parede, suponhamos que seja de noite, esteja tudo escuro, a luz vem. Você não precisa pedir a escuridão para ir embora. Ela vai embora. Ela é obrigada, essa palavra é forte, radical, mas ela necessariamente vai embora. Porque a luz chegou. Da mesma forma, quando a verdade chega, a escuridão, a ilusão vai embora automaticamente. Mas para isso precisamos perceber nossa escuridão. Perceber o nosso quarto escuro. E às vezes esse quarto escuro que a gente concebe como espiritualidade, que seria uma suposta luz, vamos dizer assim, essa coisa que chamamos de espiritualidade, essa coisa que chamamos de vida espiritual, que seria luz,
Deus, a verdade suprema, absoluta, tipo, eu tenho conhecimento imbatível, eu cheguei, eu sei, agora eu sei de tudo. A minha religião é a melhor, é a maior, ela é soberana, ela é imbatível. A minha crença é imbatível, é superior, ela é supra, é o summum bonum. Minha fé é summum bonum. Esse livro aqui é summum bonum. Minha opinião é summum bonum. Irrevogável, irrefutável, máximo. Olha como é que eu sou o máximo. Eu tenho um conhecimento perfeito. Eu sei, eu cheguei, eu tenho, eu conheço, eu sou. Frequento a minha igreja há tantos anos, seja lá qual ela for. Frequento meu tempo que eu gosto, que eu me dou bem, que eu me sinto bem lá. Tudo bem, ótimo, maravilhoso. Antes assim, né, que você se sinta bem lá. Meu templo, a minha igreja, eu tenho amigos lá. Gosto da fachada da igreja porque a igreja é bonita. O bairro é legal. Zona sul do Rio. A fachada da igreja é bonita do templo. O templo só anda cheio. Meu pastor é muito eloquente. Fala bem. Tem conhecimento. Legal, ótimo, que bom. Que assim tem. Antes assim, né? Que onde você vai, você milita, onde você professa a sua fé, que lá você tem amigos. E é para ter amigos, nunca inimigos, né? Senão não seria uma casa de Deus. Então é bom que você tenha amigos, tem um ambiente social lá, legal, ótimo. Você se dê bem com o seu líder espiritual, ótimo. É para ser assim, uma família mesmo. A família de Deus é isso. Agora, até que ponto efetivamente, de fato, isso é vida espiritual? Entende, irmãos? Aqui do proformismo, da roupa que você exerce, da roupa que você. A sua vestimenta particular, de acordo com a sua religião, com a sua filosofia. Se você, por exemplo, é um evangélico, um crente, sei lá, você usa um terno. Uma vestimenta respectiva àquela a tradição daquela região que você frequenta, enfim. Se você é um oriental, por exemplo, você vai adotar um traje oriental, hindu, e aí vai usar um dhoti, um sari, sei lá. Enfim, e assim respectivamente com outras religiões. Você vai usar roupagem de acordo com aquela tradição religiosa da época, enfim. É isso vida espiritual? Será isso vida espiritual? A roupa faz o monge? Olha como é meticuloso. Talvez a gente nunca tenha entrado, ou se entrou muito superficialmente, nessa autoavaliação. Maia, que quer dizer ilusão, é muito sutil. Então pode ser que dentro da tua instituição religiosa, seja lá qual ela for, de esquerda, de direita, de centro, oriental, ocidental, central, sei lá, pode ser que ali, efetivamente, de fato, não esteja acontecendo vida espiritual. Por mais que supostamente esteja. Por mais que supostamente ali seja um ambiente, esteja um clima, uma atmosfera, onde tudo corrobora para que se levante a dita espiritualidade, a casa de Deus. Sim, não estou dizendo que não seja. Mas e daí? Então pode ser que eu tenha 10, 20, 30 anos de sei lá o quê, de evangelho. Pode ser que eu tenha lido todos os livros sagrados, decorado todos os versos, capítulos e versos do Bhagavad Gita, por exemplo, ou todos os capítulos e versículos da Bíblia, por exemplo, e do Alcorão, e assim sucessivamente.
Mas e daí? Deus não quer de você, não quer de cada um de nós que sejamos papagaios da fé, papagaios sofisticados. Não quer que usemos de malabarismo de palavras poliglotas, eloquentes. Vida espiritual não é um sentimentalismo barato, emoção. Existe um êxtase, mas esse êxtase ele vem quando vem a compreensão de si mesmo. E essa compreensão de si mesmo vai trazer essa relação com o Senhor Supremo, com a divindade, com a verdade, com Deus. Que nome lá você dê a Ele? Com esse desconhecido, com esse transcendental, com esse inconcebível. Como você queira chamá-lo. Entende? A coisa é muito capciosa. É preciso muita atenção. Porque geralmente a emoção, o sentimentalismo prevalecem na nossa dita vida espiritual. Então a gente se filia a uma instituição religiosa, achando que ali você chegou no céu, que você realizou Deus, que você sabe de tudo. E aquilo ali, ao mesmo tempo que seria, e até certo nível, vida espiritual, em última instância ela pode pervertidamente criar uma atmosfera de ser vida espiritual e ao mesmo tempo estar embarreirando o que seria a verdadeira vida espiritual. É contraditório, parece, né? Paradoxo. Levantar a suposição de que os templos, que as igrejas que seriam a casa de Deus, teoricamente falando, com toda a atmosfera que lá tem, naturalmente, né? Levantar a suposição que esses lugares, ao mesmo tempo que seriam ou são a casa de Deus e a terra, ao mesmo tempo eles são um embarrear de Deus. Por que o embarrear de Deus? Porque aquilo acaba criando uma dependência psicológica, uma dependência física, emocional. Porque caímos na repetição, no fanatismo, no robotismo diário. E tudo que é habitual, aquela mecânica, aquele processo diário, aquela repetição monástica, eclesiástica, aquela repetição verbal, aquela repetição dos rituais da igreja, do templo, enfim, respectivamente falando, dos programas diários da igreja, do templo, seja lá qual for. Aquela repetição. É isso vida espiritual? É. Olha como é que ela se mascara como vida espiritual. Pode ser que seja, mas você tem que se fazer essa pergunta. Você tem que se avaliar quanto tempo você tem de igreja, de tempo, ou você até mesmo não acredita em nada disso. Quanto tempo você tem de ateu, vamos dizer assim. Nada contra. Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Muito seriamente. Para entender o que é vida. Não mais vida espiritual ou vida material. Simplesmente a vida. Porque a vida é a essência, é o sopro da essência de Deus. A gente vive muito na dualidade, na guerra, no conflito dos opostos entre o que seja vida espiritual e o que seja vida material. E aí a gente diz, ora, eu estou no espírito. Irmão, você está no espírito. Não, você está na carne. E a nossa vida é uma guerra. A nível do que chamamos de espiritualidade, de vida espiritual. Conflito dos opostos o tempo todo. Deus, o diabo, certo, errado. Sempre dualidade. O amigo, o inimigo. Não estou dizendo que eles não existem. Não. Vocês estão me acompanhando, por favor? Estão prestando atenção mesmo? Ou estão aí traduzindo na cachola de vocês com o vosso conhecimento? Dos Shastras que vocês têm, adquiriram? Sim, tudo muito importante. Como referência, a gente avaliar sobre esses prismas. Para não cairmos na filosofia dos achismos, das opiniões das pessoas embasadas em nada, sem nenhum, ou seja, algo empírico. Não. Então, o que eu estou propondo aqui a vocês todo esse tempo
E a gente está se observando-nos para ver se o que estamos vivendo ou o que vivemos no passado é vida espiritual. Então, percebendo que não é vida espiritual, a vida espiritual virá. Ela vem automaticamente como um raio. Então, quanto tempo eu tenho disso que eu chamo de espiritualidade? Essa é a pergunta que eu estou fazendo a mim. Aqui, por favor, coloco a você, humildemente. Não quero condenar-lhe, julgar-lhe. Eu não sou digno disso. Estamos investigando a questão, por favor. Porque geralmente as instituições religiosas, elas não levam as pessoas a entrar nessa catarse, nessas indagações que, por exemplo, estamos tratando aqui agora. Elas são imediatistas, elas são condenatórias, ou libertárias, no sentido de 8 ou 80. Faça isso que você vai obter aquilo. Mas não entra meticulosamente nessas questões. Porque há muitos interesses políticos, sociais, econômicos por trás de toda a instituição religiosa. Grana envolvida, poder, a congregação cheia, o inchaço congregacional, em detrimento da qualidade de vida espiritual das ovelhas, dos discípulos. Eles querem um inchaço porque querem o vosso dinheiro, o vosso dízimo, a vossa oferta. É isso vida espiritual? O dízimo só que você dá lá, o dízimo é bíblico, sim, mas Gálatas, Malaquias 3:10, enfim. Legal. Poderíamos citar aqui vários versos, capítulos, passagens bíblicas, ou de outra teologia, etimologia, enfim. Mas é esse vida espiritual? O nome que você recebe de iniciação espiritual formalmente é lindo, uau, que legal, mas é isso vida espiritual? Irmãos, igreja, templo não é a cabine de emprego. Não é lugar para se arrumar. Não que não seja, você não faça amigos lá. Óbvio, isso faz parte da vida. Mas que você viva num clube da esquina. Um clube com interesses escusos. Um clube no qual você só vai lá para arrumar amigos. Amigas, nada contra, mas naturalmente os amigos faz parte da vida. Também não é um lugar que você vai para encontros amorosos, para satisfazer o seu ego, para você obter uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa. O que você está fazendo dentro do teu templo? Ou dentro da tua igreja? Por todos esses sei lá quantos anos? O que você está buscando lá? Será Deus mesmo? Ou a ideia que você tem de Deus? A ideia que você tem da verdade? A ideia que você concebe como Deus, como a verdade? Será se Deus bens materiais? A tal da prosperidade material? Que está em voga o mercado da fé aí? Será prosperidade material, uma geladeira, vossa casa, vosso dinheiro? O que será? Aquisição de bens materiais, vossa esposa, vosso esposo, uma conta no banco, sucesso material, bênçãos. O que é bênçãos, irmãos? Lógico que existem as bênçãos materiais, ótimas, são sempre bem-vindas. Deus é misericordioso e bondoso, está sempre suprindo nossas necessidades. Ótimo. Ele é o dono do ouro e da prata, por que não? Mas quando a prosperidade material é enfatizada, colocada em plano A, primeiro plano, em detrimento da qualidade de vida espiritual,
É sinal que a coisa não vai bem. Que aonde a gente frequenta espiritualmente seja um lugar duvidoso, questionável. Que a gente tem que olhar muito para isso. Seriamente para isso. Além da emoção, do sentimentalismo. Dos amigos que a gente tem na igreja. Do pastor que a gente gosta, do líder. A quem estamos servindo? Homens ou ao Deus Supremo? Será que dentro das instituições religiosas realmente nossos egos estão morrendo? Nossos eus estão chegando ao fim? Findando? Para que o sumo sacerdote Jesus de Nazaré viva, a ele toda a honra e glória? Para que o Senhor Supremo, para ele toda a honra e glória? Ou meu ego está mascarado dentro da igreja com algum objetivo ou outro? Em nome de Deus. Entende? Por favor, não estou negando a instituição religiosa, seja ela A, B, C, D. Não é isso. Nada contra, por favor, a sua fé. Quero deixar claro isso. Nada contra a sua fé, sua crença particular. Sua opinião. Seu dito livro sagrado, A, B, C, D. Nada contra. Nada contra as suas convicções, seus achismos. É tudo respeitável. Faz parte. Mas se ao longo desse nosso diálogo aqui vocês estiverem prestando atenção, vocês perceberão uma luz no fim do túnel. Não que o orador esteja nos dando. E que ele deva ser reconhecido e aplaudido por isso. Eu não estou atrás de vossos aplausos, do vosso reconhecimento. Não, seria tolice de minha parte. O importante é a sua vida. Como você está, sua vida diária. Vida espiritual. Então vai aquém das quatro paredes institucionais, em nome de Deus. Vida espiritual, dia a dia. Como está a sua vida? Você que frequenta por longas datas, tal instituição religiosa, se veste adequadamente, decorou todos os livros, todos os versos e capítulos, versículos, que vá a todos os cultos, escolas dominicais, programas diários do templo da igreja, isso já faz há 10, 20, 30 anos. E aí você tenta pregar para as pessoas, falar, olha, Deus, pá, pá, apontando para os outros, mas esquece que tem outros deuses, né? Apontando para você, quando tenta acusar o outro, julgar o outro. Isso é um ditado famoso. Ah, mas eu canto meu rosário há 10 anos, 20 anos. E daí? Eu vou à igreja e canto louvor ao Senhor. Ótimo. Mas e daí? Eu tomo a ceia, pão e vinho. Ótimo. E daí? Eles são mis e daís. Muitos e daí. E daí? Será isso tudo proformismo? Etiqueta, fachada, retórica, papagaiismos, sentimentalismo, emoção espiritual. Entende? Então, a gente tem que entrar nessa questão. E aqui estamos tentando fazer isso. Eu não vou me alongar mais. Eu espero que realmente a gente possa ter extraído alguma coisa desse diálogo aqui.
né? A gente ficou muito nesse parâmetro entre o que é e o que não é, fazendo alusões sobre aspectos pertinentes ao que poderia ser e ao que não poderia ser espiritual. E aí cabe a você, se esteve atento, muito desperto, muito seriamente, honestamente com você mesmo, está se questionando sobre essas coisas. E eu sei que o seu condicionamento religioso, tal, filosófico, não permite a ouvir ao menos o que aqui foi falado. Você sempre tem uma opinião formada, né? E vai vir sempre com uma contra-resposta. De acordo com a sua convicção, o que você acha soberano, eu respeito isso tudo. Mas fica, então, esse aspecto de inquisição, que você medite nessas palavras aqui expostas, nesse nosso diálogo. Você medite, que você entre nisso muito seriamente, meticulosamente, e faça uma reavaliação da sua vida geral. Sua vida geral. Porque eu estava falando, vida espiritual ao mesmo tempo é uma coisa dinâmica, é plural, é infinita, é infinda. Ela não só vive dentro do templo, dentro da igreja diariamente e tal, naquele performismo de domingo a segunda, de domingo a domingo, sei lá. Não. Espiritual é uma extensão da igreja de Cristo, é a extensão da verdade, a extensão de Deus. Então, o espiritual é uma coisa plural. Onde você vai, nós somos a igreja, né, irmãos? Existe a igreja externa, que é a instituição religiosa tal. Ótimo, eu chamo de igreja externa, digamos assim, dando um título para isso, vamos supor. Mas existe a igreja interna. E essa igreja interna a gente tem que trabalhar em primeiro plano. Porque se não temos a igreja interna, a igreja externa, seja lá onde estivermos, sob que parâmetro, paradigma sobre Deus, seja lá o que for, ela está fadada ao fracasso. Porque não tem consistência. É como um castelo de areia na beira do mar, quando a onda vem mais forte, por não ter base estrutural, o castelo de areia vem virar abaixo inevitavelmente, irrevogavelmente. Então a igreja interna tem que estar acima de tudo e qualquer coisa. Essa igreja interna é o autoconhecimento. Não o autoconhecimento no sentido de ego, de eu, e aí você esquece do Deus Supremo. Não, eu. Não. Esse autoconhecimento através da morte, do findar do seu eu, do seu ego, para que o Cristo, como o apóstolo Paulo falava, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a gente não pode servir a dois senhores. As trevas ou a luz. Ou a mentira ou a verdade, enfim. Colocando assim no sentido dual das palavras. Né? Então, o espiritual é uma extensão. Talvez seja um erro dizer eu vou à igreja, eu vou ao templo. Não, nós somos a igreja, nós somos o templo. Se Cristo vive na gente, isso é perfeitamente possível. A gente tem que estar com o rosto formoseado, a formosura, o brilho nos olhos. A gente está vivendo uma vida onde Cristo, onde a verdade vive em você. Você é canal, você é instrumento do Supremo, da verdade, onde você quer que vá. Não, isso não é vaidade espiritual, não estou falando assim, nesse nível. Você pode confundir um pouco. Mas nesse teor, nesse patamar, isso não é vaidade espiritual, soberba espiritual, não. Até existe isso. Outros temas a gente pode entrar em outros temas sobre esses aspectos. Sobre vaidade espiritual, sobre soberba espiritual, mas enfim. Nessa condição não é soberba. É um fluxo natural da vida, como as águas do rio que vem da nascente e flui até chegar ao mar. É um fluxo da vida. Esse brilho, esse amor, essa afeição para com o nosso semelhante, que implica perdão, você ser piedoso, ter um coração piedoso, saber perdoar mesmo, perdoar de verdade, não da boca para fora, ser compassivo, ter compaixão pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos seus semelhantes, por nossos semelhantes, compaixão, perdão, misericórdia, assim como aquele, a verdade, Jesus, ou como você queira chamar, teve um dia perdão, nos tirou do lamaçal
vamos botar essa palavra, lamaçal do pecado, lamaçal do equívoco, lamaçal do erro, lamaçal do engano, lamaçal da luxúria, da cobiça, da raiva, do ódio, da inveja, da loucura, da ira, da gula. Tantos caracteres desmembrados do eu, né, do ego. Então, o espiritual é olhar para os nossos monstros internos, para a nossa escuridão interna. Quer dizer, olhar no sentido de, primeiro, percebê-las. E percebendo, elas vão ter que sair. Essa percepção é vida espiritual. Parece antagônico, paradoxal, confuso, né? Como é que uma coisa... Não, você pode dizer, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, etimologicamente, etiologicamente são coisas... Você não pode dizer que vida espiritual é igual à vida material. Até porque os sintomas, os frutos, dão resultados, dão frutos diferentes, sem dúvida. Mas, nesse observar do que é o que não é, eles andam juntos. Então, o espiritual é esse sorriso no rosto, esse brilho nos olhos, essa pureza, essa Shakti, essa potência interna. Não sua potência, mas a potência de Deus te usando como instrumento, como canal de bênçãos, para ajudar o seu semelhante no dia a dia. Não só dentro da igreja, mas no trabalho, no dito mundão. Perdoar seu amigo é fácil. Quer dizer, nem tanto. Mas vai perdoar o seu inimigo. Aquele que lá no passado, há 1, 2, 3, 5, 10, sei lá quantos anos atrás, falou mal de você ou te fez mal e que você guarda aquele rancor no peito até hoje. Você consegue perdoar isso? E tem que perdoar, porque senão traz doenças do corpo, para a alma. Às vezes ficam cicatrizes indeléveis. Talvez morramos com isso no fim de nossas vidas e não conseguimos talvez ter tirado essas mazelas, essas rusgas do passado de dentro da gente. Observe a vida espiritual acontecendo aqui agora. Tirar as rusgas, morrer para o passado, para o velho, para o conhecido. Nova criatura, nova vida, uma vida nova. Uma nova maneira de viver. Não a vida de ser um radical, fanático, beata, cético dentro de uma casa de 4 paredes, radical das escrituras sagradas, um papagaio da fé. Mas voltarmos a ser crianças, inocentes, puras. A menina dos olhos do Senhor Supremo. Ok? Abordamos vários pontos, então, e poderíamos ficar aqui abordando vários outros e não chegaríamos a um consenso, talvez, a um ponto final da história, até porque não tem como chegar a ponto final dentro da espiritualidade, ou do que se entende por vida espiritual. Mas eu vou parando por aqui. Espero que tenhamos aprendido, de certa forma, um com o outro, e que vocês comentem no vídeo, se quiserem, fiquem à vontade, deem sugestões para novos temas de próximos vídeos. Críticas são sempre bem-vindas também. E é isso. Estamos todos juntos, todos no mesmo barco, por mais que pareça que não, talvez, mas estamos. Então, a gente está dentro de um corpo físico, dentro de um corpo material, nesse mundo material, dentro de um corpo onde tem nascimento, doença, velhice e morte. Ninguém pode parar esse movimento. É o fluxo, é a natureza material. A gente não tem controle sobre nada. Por meio dos elementos da natureza material, ninguém pode deter a doença, o nascimento, a doença, a velhice, a morte. Quem? Você não pode deter a chuva, o vento,
São as leis da natureza material. Então, como viver nesse mundo? Vida espiritual. Vida espiritual no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Deus vivendo em você. Não só no momento que dentro da igreja você é uma coisa, dita respeitabilidade, você bota o pé para fora da igreja do templo, você é outra pessoa. Domingo, no culto, você é uma coisa. Na segunda-feira, ou botou o pé fora da igreja, enfim, ou na segunda-feira na igreja, no colégio, na faculdade, no seu trabalho, você não dá nem um bom dia para um lixeiro da rua. Sem ser pejorativo, por favor, com o lixeiro. Mas você tem tratamento diferenciado com as pessoas por vários fatores. Preconceitos raciais, sexuais, políticos, econômicos, enfim. Você trata de uma forma, ao seu pastor você trata de uma forma, o subalterno, o seu empregado, você trata do outro. Ou uma pessoa de cor, você trata de outra forma. Enfim, nós somos esse contraste o tempo todo, essa dualidade, esse conflito dos opostos. Né? Então, tudo isso serve para você avaliar o que é e o que não é vida espiritual. Que todo esse globo de coisas, de aspectos que estamos aqui tratando já há algum tempo, espero não estar cansando vocês, mas é isso. Espero que vocês possam ter pego alguma coisa de tudo tratado aqui. Ok? Bom, estejam bem. Até o próximo vídeo. Fiquem bem e em paz. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Ok? Namastê. A paz do Senhor. Até a próxima. Obrigado. Valeu.